Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e é um prazer ter você aqui me acompanhando. Vamos continuar falando sobre a cura da sogra de Pedro e de outros, que aconteceu em Cafarnaum. No vídeo anterior nós vimos o relato de Mateus e agora nós vamos acompanhar o que está relatado em Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 34. Vamos lá? Marcos capítulo 1, versículo 29. Logo depois de sair da sinagoga, vieram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Vieram à casa de Simão e de André. Pedro era natural de Betsaida, e quando admitido pela primeira vez ao discipulado de Cristo nas margens do Rio Jordão, parece que ainda morava lá, como está registrado em João, capítulo 1, versículo 44, onde nós lemos: E Filipe era de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Mas, casando-se com uma mulher de Cafarnaum, como geralmente se supõe, Pedro se retirou para lá com seu irmão André, e lá desenvolveram seus negócios comuns de pesca, em companhia de Tiago e João, filho de Zebedeu. Um casal recém-casado costumava morar com a família do marido até que ganhasse dinheiro suficiente para se mudarem por conta própria. Muitos pais morreram enquanto seus filhos eram jovens adultos. Então é possível que Simão e André tenham assumido a casa de seus pais. Em qualquer caso, o sogro de Simão provavelmente faleceu, e Simão e sua esposa levaram sua mãe viúva para sua casa. Cuidar da família extensa era mais comum na antiguidade mediterrânea do que no ocidente de hoje. Versículo 30. A sogra de Simão estava deitada com febre, e logo falaram dela a Jesus. Os evangelistas parecem ter notado particularmente esse milagre, não porque, por si só, fosse mais notável, ou mais digno de ser registrado do que outros milagres, mas porque, por meio dele, Cristo deu a seus discípulos uma ilustração particular e familiar da sua graça. Versículo 31. Então ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão e a levantou. Logo a febre a deixou, e ela começou a servi-los. Tomou-a pela mão. Era uma prova mais clara e mais impressionante do poder divino, que, em um momento e com um único toque, Jesus removeu uma doença forte e violenta. Ele poderia ter feito isso apenas com a expressão de sua vontade. Mas ele tocou a mão dela para mostrar sua afeição, ou porque sabia que esse sinal era, naquele momento, vantajoso, pois sabemos que Jesus usava livremente sinais externos quando o tempo exigia. Logo a febre a deixou e ela começou a servi-los. Jesus curou totalmente a sogra de Simão Pedro. Não apenas a febre passou, mas as forças daquela senhora foram renovadas, para que ela servisse a Jesus e a seus discípulos. Versículo 32. Ao entardecer, quando o sol já se punha, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. As notícias dos milagres ocorridos se espalharam pela cidade. Aqueles que tinham parentes ou amigos doentes resolveram solicitar uma cura a Jesus. Somente porque era o sábado, eles não vieram imediatamente para ele. Eles esperaram até o descanso sagrado terminar, que, de acordo com a forma judaica de dia, estava no pôr do sol. E então trouxeram seus doentes em grande número para Jesus, totalmente convencidos de que ele os curaria. Tanto a cura dos enfermos como a expulsão dos demônios das pessoas deve ter perdurado por toda a noite. Jesus tinha plena ciência de que só lhe restavam cerca de 3 anos e meio de vida aqui na terra para cumprir sua missão. Versículo 33. E toda a cidade se juntou à porta. Toda a cidade. Uma grande parte da cidade. Uma grande multidão da cidade. As pessoas que estavam doentes, as que os trouxeram para serem curadas, juntamente com o povo da cidade, cuja curiosidade e admiração ficaram entusiasmados com os relatos dos milagres realizados naquele dia. Por isso eles fizeram uma multidão ao redor da casa de Pedro, que parecia que toda a cidade estava reunida ali. Se juntou à porta. A cidade inteira se reúne à porta, porque a maioria das casas ao redor de Cafarnaum tinha apenas um cômodo.
e mesmo uma casa maior não poderia acomodar muitas pessoas. A porta pode ser aberta para um pátio compartilhado com outras casas, como costuma acontecer nas cidades da Galileia. Mas essa porta pode ser para uma rua externa também. Os poucos professores com fama de fazer milagres rapidamente atraíam grandes multidões. Versículo 34. Ele curou muitos que se achavam mal de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Ele não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. Ele não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Se eles tivessem falado, teriam divulgado isso ao povo. Naquele momento, Jesus não desejava que isso fosse conhecido publicamente ou que o seu nome fosse divulgado. Ainda não havia chegado o momento em que desejava ser promulgado que ele era o Messias, e, portanto, impôs silêncio aos espíritos malignos. Além disso, Jesus se recusou a ter como arautos e testemunhas de sua atividade aqueles cujos elogios não poderiam ter outro efeito senão sujar e ferir seu caráter. Esta última razão é indubitavelmente verdadeira, pois Jesus deve saber que o príncipe da morte e seus agentes estão em um estado de inimizade irreconciliável com o autor da eterna salvação em vida. O que eu chamo a atenção aqui? As curas são sinais que apontam para a vinda e presença do reino de Deus. A vinda total e completa desse reino só será possível através do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Para não deixar que curas e outros sinais se tornem mais importantes do que isso, Jesus proíbe os demônios de falar e se retira para orar, como Marcos vai relatar no próximo versículo, como veremos em Marcos, capítulo 1, versículo 35, onde está escrito: de madrugada, ainda escuro, ele se levantou para sair. Foi a um lugar deserto e ali esteve a orar. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Até a próxima.